Bom dia para todos, bom dia para todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da nossa escola Teologia Pé no Chão, curso Apocalipse Pé no Chão, tudo pé no chão, os dois pés. O pé do curso, a Irene está aqui, minha companheira, para me ajudar na interação com vocês, nas participações, no encaminhamento do curso. Você que já está acostumado, sabe como funciona, pode colocar aí o seu olá, sua pergunta, seu comentário. Aquilo que a gente não conseguir atender durante o curso, eu vejo depois, de modo que a gente consiga conversar e interagir, superando aí as barreiras do virtual, né? Como se fôssemos, de fato, uma classe, um diálogo a respeito desses temas tão importantes. Para você que leu Apocalipse 13, um bom dia especial, né? Para você que leu Daniel 7, 2 bons dias especiais. Quem não leu, vamos juntos. A matéria é bastante complexa, muito rica, né? E depois então você leia e com certeza muitas outras perguntas vão surgir. Bom, gente, nós estamos no curso de Apocalipse. Vou pular aquela parte introdutória que eu sempre faço, né? Vocês já estão acostumados, quem não estiver será obrigado a ouvir aulas anteriores, então você vai saber mais sobre a estrutura do curso. Eu estou estudando o conteúdo do Apocalipse por temas e no momento estamos estudando um tema que eu chamei assim o nome científico, né? É sistema de dominação. E o nome popular é bestologia, porque nós estamos estudando a besta, né? Na aula passada nós estudamos o capítulo 12 de Apocalipse, que é um capítulo extremamente rico de imagem, de figura, de significado, né? Ele precisaria ser estudado muito detidamente, porque apesar de ser um capítulo pequeno, né, 18 versículos, ele é riquíssimo de conteúdo. O mesmo vale para o capítulo 13 de Apocalipse, que nós vamos estudar hoje, que é o capítulo central para estudarmos, para compreendermos o que o Apocalipse quer dizer com a palavra besta. Só para dar um certo mapeamento do curso, na próxima aula, no próximo domingo, nosso encontro será em torno do capítulo 17. Se você não conhece bem, vou lhe antecipar o seguinte: o capítulo 17 continua falando da besta. Então veja, nós estamos no capítulo 13, né? Tem o capítulo 14, 15, 16. No capítulo 17, ele aborda novamente o tema da besta, com outras informações muito relevantes para a compreensão do capítulo 13. Então, o capítulo 13 e o capítulo 17 devem ser lidos em conjunto, e em conjunto também com o capítulo 12, que vem antes, e com o capítulo 18, que vem depois. Então, eu não pretendo hoje, obviamente, esgotar o assunto sobre a besta. Por quê? Porque estou consciente que o capítulo 17 vai dar continuidade a esse tema, tá? Eu poderia ter proposto hoje uma aula que pegasse o capítulo 13 e o 17, mas obviamente seria material demais. Então aqui eu vou fazer esse recorte, né? Vou seguir a estrutura do livro. Hoje, capítulo 13, próximo encontro, capítulo 17, e no outro encontro, capítulo 18. No final das 4 aulas, você terá uma bestologia completa, né? Você terá um panorama do sistema de dominação, né? Que é como eu estou chamando o anti-reino de Deus. Porque o Apocalipse trata, no fim, né, no fim das contas, ele trata do reino de Deus. É aí que nós queremos chegar, né? Para isso, nós temos que identificar o anti-reino, ou seja,
o sistema que se opõe ao reino de Deus, ao que Cristo representa, ao que Cristo anuncia e o que Cristo está, a nosso ver, de acordo com a nossa fé, com a nossa teologia, estabelecendo, ok? Bom, então vamos lá, porque hoje o tempo urge e nós precisamos analisar bem estas questões muito complexas. Primeira coisa que eu quero fazer hoje é elucidar, aclarar o que a Bíblia quer dizer com besta. Por quê? Porque as palavras, elas são dinâmicas e elas vão formando na nossa mente uma certa ideia, um certo conceito. Mesmo que a gente não esteja consciente disso, né? Quando eu falo besta, né? Não estou xingando ninguém, quando eu pronuncio a palavra besta, obviamente, você que escuta tem uma certa ideia, um certo imaginário, um certo conceito, uma certa definição, uma certa cor, né? Falando em termos figurados, para a palavra besta. Então nós precisamos, e essa é uma grande informação para a aula de hoje e para as próximas, definir o que o Apocalipse quer dizer com besta em português, né? Porque em grego ele tem lá a palavra dele, e quando João fala em grego a palavra therion, né, a palavra besta em grego, os irmãos que ouviram tiveram uma certa ideia. Quando eu falo a palavra besta aqui em português no capítulo 13, quem nos garante que você, que eu e vocês temos a mesma ideia, o mesmo pano de fundo, o mesmo conceito, o mesmo significado, o mesmo sentido que os cristãos que leram Apocalipse pela primeira vez tiveram, né? Então vamos lá. A palavra besta em português, ela vem do latim. E ela significa um animal qualquer, de preferência, ou digamos mais especificamente, esses animais domésticos. Então besta é um nome que se dá, por exemplo, à égua, ao burro, ao asno, à besta, esses animais de carga, animais domésticos, animais de carga, né? Então, se disser uma besta, estava montado numa besta, ele estava montado num animal, cavalo, égua, ou burro, ou jumento, ou asno, ou qualquer animal desses. Quando é dito no plural, como um genérico, pode ser qualquer desses animais aí da fazenda, animais de grande porte, obviamente, né? Talvez incluindo até a vaca e o boi, né? Esses animais de grande porte, não o porco, por exemplo, não as aves, né? Mas os animais da fazenda, os animais grandes, os animais de carga da fazenda. No sentido figurado, quando a gente fala assim, o cara é um besta, ou está falando besteira, é mais ou menos sinônimo de quando a gente fala, ou de como a gente fala, burro ou burrice. Ou como a gente fala, é um asno, é uma anta, né? Ou está falando asneira. Então, esse sentido figurado da palavra besta indica um estúpido, tonto, burro, né? Veja, burro é sinônimo de besta, tanto no sentido literal como no sentido figurado. Esse sentido literal em português e o sentido figurado devem ser completamente afastados, completamente esquecidos do sentido que nós estamos falando aqui no Apocalipse. Parece uma informação simples, mas o que eu estou fazendo é mudar completamente o conceito popular, comum, que precisa ser afastado para que a gente compreenda o que esse capítulo está dizendo. Bom, quando nós vamos para o grego, a palavra therion
com esse TH, que parece o TH do inglês, né? Não é therion, mas therion. Esse therion passa para o latim como PH. Então, em vez de TH, passa como PH. E se torna ferus, fera. Então, percebam que o que está por trás da palavra besta em português é a palavra fera, feroz, ferocidade, animal selvagem, agressivo, violento. Porém, em português, a palavra fera também tem um sentido figurado, um sentido particular, que contamina o sentido original, o sentido literal. Então, quando eu digo assim, o cara é fera, né? O cara é fera. Esse sentido afasta completamente o sentido literal e coloca no lugar um sentido positivo, de modo que quando eu pronuncio a palavra fera, a tua mente fica um pouco em suspenso, né? Procurando o contexto para saber se eu estou me referindo à ferocidade, uma selvageria, uma crueldade, ou se eu estou me referindo a uma habilidade excepcional, né? O cara é fera, fera no volante, fera na pintura, fera no violão, por exemplo, né? Portanto, para afastar todo esse ruído que distorce o sentido original, nós temos em português, então, a palavra besta-fera. Então, quando nós falamos besta no sentido do Apocalipse, o que nós queremos dizer é uma besta-fera. O que é que está por trás desse sentido de besta-fera? Um animal, especialmente um animal de médio para grande porte, um animal perigoso, tipo um leão, um leopardo, uma onça, um animal, de certa forma, robusto, forte, não um elefante, por exemplo, de grande porte, mas esse animal predador, perigoso, de um porte avantajado, digamos assim, feroz, perigoso, e que nós poderíamos, então, associar à ideia de violência. Então, é esse o aclaramento, o esclarecimento que nós precisamos fazer aqui. Eu vou tentar usar a palavra besta-fera. Ela não é uma palavra muito comum em português, é claro que se você procurar no dicionário vai estar escrito lá, besta-fera, animal feroz. Porém, eu ainda não posso evitar que, ao dizer besta-fera, você fique um pouco, digamos, dividido, né? Parece que a palavra não dá aquele impacto assustador, horrendo, hediondo, né? Que deveria ter. Porque está misturado com essa ideia da besta, animal estúpido, com a fera, que é um sentido mais ou menos contaminado, digamos, por essa ideia. Veja como é a comunicação. Parece que é mais a estupidez que vem. Isso, da besta com certeza. A besta não passa para nós a ideia de ferocidade, ela passa para nós a ideia de animal estúpido, animal de carga, animal que tem que ser controlado, dominado, ensinado para fazer o trabalho pesado. E no sentido figurado, uma pessoa estúpida, idiota, limitada, tonta, né? falto de inteligência, né? E nada de ferocidade. Pelo contrário, é estúpido, né? Não é inteligente, por exemplo, como certos animais, né? Mas um animal, por isso nós usamos tanto a palavra burro, né? Fazendo burrice ou asneira, né? Tá falando asneira, do asno. Então esses animais para nós... Asneira com asno, né? Então, mas esses animais para nós, eles têm uma ideia assim de até um certo preconceito com o animal, né? Jumento, né? É um jumento, é uma anta, né? Então, assim, para nós soam como animais estúpidos. A palavra fera, como eu expliquei, apesar de carregar a ideia ferocidade, ela tem um certo
uma certa contaminação semântica, né, para falar chique, né? Porque nós usamos essa palavra num sentido positivo. Então eu vou usar a palavra besta-fera, mas eu estou consciente que ela ainda não atinge o objetivo ou o sentido do Apocalipse. Eu poderia usar a palavra monstro, né? Mas eu já usei a palavra monstro em relação ao dragão, no capítulo 12. E o capítulo de hoje também vai falar sobre o dragão, né? Eu poderia usar a palavra monstro, mas a palavra monstro também, ela tem uma certa ideia positiva quando a gente fala assim, o cara é um monstro, né? Mas não um monstro no sentido predador, no sentido criminoso, mas no sentido também como fera, né? É um monstro do futebol, é um monstro sagrado, né? E depois do cinema também, o monstro virou uma coisa engraçada, né? Quer dizer, o monstro não é assustador. Então, eu não consegui achar, até perguntei aqui para minha assessora, e se alguém tiver uma ideia assim que transmita este horror, né? Aquele ser do qual nós queremos nos afastar, porque ele causa, desculpem, ele causa medo, pânico e fuga e terror, né? Se alguém tiver uma palavra que carregue essa ideia, pode até sugerir ali, né? Mas eu vou trabalhar com a ideia besta-fera dentro dessa característica que eu coloquei. Bom, com isso então, com esse aclaramento necessário, vamos ao capítulo 13 de Apocalipse, ok? O capítulo 13 tem 18 versículos e eu vou seguir aqui a seguinte metodologia, a mesma metodologia que eu usei no capítulo 12 na aula passada. Primeiro eu vou mostrar para vocês como que o capítulo está organizado. A divisão do capítulo. Ele é dividido praticamente no meio. Metade para uma besta-fera e a outra metade para a segunda besta-fera, tá? Então eu posso falar primeira besta-fera ou segunda besta-fera. Eu posso falar besta-fera do mar ou besta-fera do abismo e posso falar besta-fera da terra, ok? Em segundo lugar, eu vou fazer uma análise das fontes. Lembra que eu sempre estou fazendo uma pesquisa das fontes literárias do Antigo Testamento, dos livros apócrifos, do Novo Testamento, exceto o Apocalipse, né? Ou seja, aquilo que o Novo Testamento pode iluminar desde outros livros, exceto o Apocalipse, né? E por fim, então, a interpretação e a aplicação. Aqui nessa terceira parte eu tenho que entregar para vocês o seguinte ponto. O que esse texto significou para os cristãos das 7 igrejas da Ásia, para os cristãos do primeiro século. E por fim, né, espero que a gente tenha um tempinho para falar sobre isso, o que significa para nós hoje em que esse texto nos habilita a interpretar, a entender o que nós temos diante de nós, né? Se esse texto é apenas uma velharia do passado, um texto lá do passado, ou se ele é uma profecia do futuro, né? De acordo com os crentes aí do Tim LaHaye, Hal Lindsey, deixados para trás. O que você está rindo aí? Não. Não, alguém sugeriu alguma coisa? Não, é que você está falando da besta, né? Aí eu tô dando risada, que a doutora Ivete falou assim, Bolsonaro dá medo. Veja como as palavras são, né? Você não está falando nada de fora. Acho que é mais, né? Veja, não, vai ser inevitável, eu vou ter que me segurar aqui, né? Hoje, como eu disse, a aplicabilidade hoje é exato. Eu acho até que essa terceira parte aqui que eu falei, o que significa para nós hoje, vai ficar tão evidente, tão colorido, entendeu? Que eu nem preciso me dedicar a esse último tópico, né?
Bom, vamos lá então. O capítulo está dividido em duas partes, tá? A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 10. Versículo 1 ao versículo 10. Esta é a primeira sessão, referente à primeira besta fera, ou besta fera do mar. Besta fera do mar. A segunda parte começa no versículo 11. Então, observa comigo. Bíblia na mão, irmão. Vou falar irmão para rimar, né? Bíblia nas mãos, irmãs. Essa foi bem ruim, né? Vamos lá. Você reconhece. Capítulo 13, versículo 1. Vi emergir, subir do mar, uma besta fera. Veja lá no versículo 11. Vi ainda outra besta fera emergir da terra. Então, mesmo que não tivesse título, mesmo que não tenha divisão por versículo, o próprio texto indica para mim que a partir do versículo 11 ele tem uma nova visão com um novo personagem, ok? Vi outra besta fera surgir, emergir de outro ambiente. Então a primeira sobe do mar, a segunda sobe da terra, ok? E essa segunda sessão vai então até o versículo 18. A primeira sessão termina assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E depois, aqui está a perseverança. O versículo 18 começa assim: aqui está a sabedoria. Então esse fecho, o fecho da primeira parte e o fecho da segunda parte indicam para mim o encerramento da primeira sessão e da segunda sessão. Deu para entender? Só tem duas, então. No versículo 10 termina assim: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O versículo 18 começa assim: aqui está a sabedoria. Então o fecho corresponde. Okay. O capítulo 14 começa assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Então, mesmo que não fosse o capítulo 14 e o versículo 1, você percebe claramente que ele está vendo outro personagem em outro cenário. Então, o capítulo 14 corta a visão. Sinaliza para nós, textualmente, que a visão da besta fera terminou ali, e a partir do capítulo 14, versículo 1, começa uma nova visão, ok? Então agora vamos dar uma olhada dentro das sessões. Então vamos lá. O versículo 1 e versículo 2 descreve a primeira besta fera. Vi emergir do mar uma besta fera, tem 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, que são pequeninas coroas, símbolos do poder, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Se você comparar com o capítulo 12, versículo 3, você vai ver que o dragão também tem 7 cabeças e 10 chifres e 7 diademas. Então percebam como a besta tem uma figuração, uma constituição física muito parecida com o dragão, né? O dragão tem a forma de uma serpente, de um crocodilo, de um réptil, né? E a besta fera tem uma forma, uma constituição física de um animal feroz, um quadrúpede, um mamífero feroz, porém monstruoso. Então percebam aqui a anomalia, a aberração deste animal, né? Além de ele ser uma besta fera, ele tem 7 cabeças, então é completamente monstruoso. Ele causa horror, não apenas por ser violento, por ser um animal feroz, mas pela sua própria visão, foge a tudo que se tem na natureza. Então não é apenas um leão faminto, uma hiena, um tigre, um leopardo, uma onça, né? Um urso. Não é um animal normal. É um animal que pela sua própria aparência, porque João está vendo, né, causa horror.
E ele tem chifres. E além disso, traz na sua cabeça, nas suas cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi, ela é mais impactante aos olhos ainda. Por quê? Ela tem corpo de leopardo, pés de urso e boca de leão. Então é um animal horrendo, é um animal monstruoso, né? Deu-lhe o dragão está no capítulo 12, versículo 18, pôs-se em pé sobre a areia do mar. Do mar surge a besta fera. E o dragão que está na areia do mar, na praia, concede a ela o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então aqui está a descrição da besta fera, ok? Não, é interessante que eu não tinha observado que tem 10 chifres e 7 cabeças. Então, foi bom você ter falado isso. E também fala uma boca de leão. E uma coroa em cada chifre. Isso. Ou seja, tem 10 coroas, então. Isso, 10 coroas. Mesmo tendo diferente do dragão, 7 cabeças. que são 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças diademas. Então tem uma leve discrepância, porém, fica muito claro que a besta tem uma similaridade com o dragão, ok? É importante isso que a Irene falou pelo seguinte, não é para imaginar a besta. Porque senão você vai falar assim, tem duas cabeças que tem chifre a mais. Exatamente. Não, Se 3, são 10 chifres. Ou 2, sei lá. Se são 3 cabeças, tem 2 chifres, né? É. Não é. Embora seja tentador fechar os olhos aqui. Ia caber 2 coroas também numa cabeça só. Mas aqui as coroas estão nos chifres, né? Então, mas imagina, nos chifres. Se uma cabeça tiver 2 chifres, tem uma coroa em cada chifre, né? É Exato. esquisito. Né? É esquisito. É tentador imaginar. É quase assim, você pode fechar os olhos e imaginar aquele ambiente horrendo, um dragão posado na areia do mar, um mar deserto, bravio, e daquelas ondas bravas e tal, surge esse animal estranho, né? Recebe do dragão o seu poder, né? Mas aqui a imaginação já não consegue mais seguir. Então o importante aqui não é a imaginação. Não é a imaginação. Por exemplo, ele fala boca de leão. Boca de leão é o nome de uma flor, né? Mas ele tem 7 cabeças. Então as 7 cabeças, cada uma tem uma boca e cada boca é boca de leão. Não é isso que interessa aqui, tá? Então não é para imaginar, é para entender. A partir do versículo 3, versículo 4, ocorre um acidente. E esse acidente é muito importante. Por quê? Porque ele conecta as duas sessões, tá? Prestem atenção nisso. No versículo 3 fala assim, uma das cabeças da besta fera foi ferida de morte, mas essa ferida foi curada. Depois, lá no versículo 14 e versículo 15, vai trazer mais luz sobre essa ferida. Vai dizer que a ferida foi a espada. Final do versículo 14, dando um pulinho lá na segunda sessão, fala assim que ela foi ferida à espada, mortalmente ferida, mas foi curada. Foi curada. Né? Então, não fala como ela foi ferida, o versículo 14 que fala que foi com um punhal, né? Não, melhor, com uma espada, né? Mas facada, aqui não foi facada, foi espadada. Mas aqui a gente não deve pensar na espada europeia, a espada medieval. Nós temos que pensar na adaga, no pequeno punhal, né? Fala que ela foi curada, não fala quem feriu, não fala quem curou, mas ela foi curada.
E essa ferida causa um reverso na reação das pessoas face a esse animal horrendo. Porque pensem comigo, esse animal é descrito para causar horror e fuga, mas a sua ferida mortal, que é curada, produz nas pessoas que são apresentadas aqui agora pela primeira vez admiração e seguimento. Então, aquele animal que você pensa, meu Deus, que horror, para onde vamos fugir deste monstro? O sinal da cabeça mortalmente ferida. Então imaginem lá um animal com 7 cabeças e uma degolada, fica pendurada, e o animal cambaleia e tal, e de repente essa cabeça é restituída, e restituída com todo o seu vigor. E as pessoas que estavam pensando em fugir, voltam correndo e admiram e a seguem. E passam a não apenas seguir e obedecer, mas, versículo 4, adorar o dragão que está por trás da besta fera. E também adoram a besta e dizem: quem é semelhante a esta besta fera e quem pode pelejar contra ela? Percebam aqui que a atitude muda de horror para admiração e para adoração e para rendição. Rendição. Ou seja, só temos esta besta fera. E ela detém um poder que nos é útil. Então, embora ela seja horrenda, ela dispõe de um poder, por quê? Porque ela foi mortalmente ferida, mas ressuscitou, entre aspas. Este poder que indica ter por trás dela um poder estranho, que o livro entrega para nós como sendo o dragão, um outro monstro, pior do que a própria besta fera, causa adoração. Versículos 5 e 6 vai falar da violência deste monstro para aqueles que não lhe dão adoração. Presta atenção nisso. Ele vai falar o seguinte: foi-lhe dada uma boca, não diz quem deu. Percebam vários passivos aqui, né? Foi ferida, foi curada, foi-lhe dada uma boca, e esta boca profere arrogância, blasfêmia, e aqui é uma nota para nós, isso vai durar algum tempo, né? Abre a sua boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos esses. E agora identifica quem são esses: aqueles que não estão no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Já ouviram isso? Claro, lá na igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém tiver que ir para o cativeiro, vai para o cativeiro. Se alguém for morto, vai ser morto. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, do versículo 5 em diante, esta besta fera, ela arroga contra um certo grupo. Então, você percebe aqui um dissenso. Ela recebe a adoração, reverência e obediência de um grande grupo,
ela é energizada por um dragão, que é o seu poder, é a fonte do seu poder, e ao mesmo tempo ela avança contra um certo grupo e contra o que está, exatamente, que não lhe presta adoração, não lhe presta obediência e tem para com ela a reação natural. Ora, monstros não são para serem admirados, reverenciados e muito menos adorados. Então, tem uma parcela da população, que aqui o texto vai chamar de santos, inscritos na vida de Cristo, chamados à perseverança e à fidelidade a um outro poder, o poder do Cordeiro que foi morto por esta mesma besta e que foi ameaçado por este mesmo dragão, tem para com esta besta fera a reação que se espera. Que reação que se espera de um monstro? Recusa. Recusa. Nós não reconhecemos neste monstro nada que nos faça dever a ele admiração e muito menos adoração, né? Então, a besta agride esse grupo e é adorada por outro grupo. Então, a presença desta besta causa uma separação. Ela provoca admiração num certo contingente e ela provoca recusa, resistência, palavrinha bonita, né? Resistência, que é a palavra que está no final dessa sessão. Perseverança e fidelidade ao Cordeiro. Ao Cordeiro. Qual Cordeiro? Que foi morto e derramou seu sangue. Foi morto por quem? Pela besta. Foi ameaçado por quem? Aula passada. Pelo dragão. Queria destacar aqui que esta besta, fera, para mostrar seu imenso poder, ela ataca não apenas estas pessoas que lhe recusam obediência e culto, adoração, mas também o Deus delas. Então eu queria que você observasse que quando fala que ela profere blasfêmias, é blasfêmias não contra o grande Deus, porque o grande Deus aqui para eles é o dragão, é aquele poder que está por trás da besta. Quem fala aqui em Deus e os santos é João, então aqui já tem sabedoria e entendimento. Ela está proferindo blasfêmias contra o Deus do Zé Povinho, que lhe nega obediência e que presta culto a um cordeiro, que inclusive, como diz lá o capítulo 5, que nós já estudamos, parece que foi acabado de morrer. Ora, é fácil proferir blasfêmias contra um deusinho desse, não é não? Né? Quando ela tem 7 cabeças, muitas coroas, ou seja, ela tem a aparência de pleno poder. Sim. Ela tem uma energia que lhe faz imune à morte. Ela é capaz de se recompor. Parece aqueles monstros de Hollywood, né? Que morrem, mas voltam à vida. Ao mostrar esse seu imenso poder, ela convence os povos da terra. Mas esse grupinho que lhe nega a obediência serve um cordeiro e mantém fidelidade ao cordeiro e não arreda pé desta mansidão do cordeiro. E a besta, então, para se mostrar poderosa contra todos os poderes, blasfema contra Deus. Eu e você sabemos que ela está blasfemando contra Deus. Mas para os seus adoradores, ela está blasfemando contra esse povinho ridículo que lhe nega culto. Quem vocês acham que são para me negar culto e adoração?
Queria chamar a atenção também para o versículo 7, quando fala assim: foi-lhe dado que pelejasse contra os santos. Ora, ela peleja contra os santos com a ajuda e com o apoio dos seus adoradores. Portanto, é uma religião da violência. Ela é a besta fera, é um animal violento, produz admiração, mas reproduz a violência. Então, ela tem uma arrogância de divindade, mas é violenta, né? E aqueles que lhe negam culto adoram o Cordeiro. Está escrito aqui: livro da vida do Cordeiro que foi morto. O livro da vida do Cordeiro que foi morto. Então, é o Cordeiro morto, porém ressuscitado, de verdade, não como a besta, né? Que tem, de fato, o controle sobre a vida. Que faz com que esse pequeno grupo não tenha medo da ameaça que a besta representa. Porque a vida deles está garantizada por aquele que foi morto por eles. A vida, mas não significa que vai sobreviver. Não significa. Por causa dos versículos finais que Exatamente. eu achei meio assustadores. Exatamente. Aliás... Vai ser um tempo de extrema perseguição. Exatamente. Pelo aliás, a minha Bíblia aqui, a Revista e Atualizada, leia o versículo 10, início do versículo 10. Início do 10. Se alguém... Peraí, que o meu aqui está 9, 10. Quem estiver destinado à prisão será preso. Ah, tá. Isso. Quem estiver destinado a morrer pela espada, morrerá pela espada. Isso. A versão da Irene, que é a NVT, Nova Versão Transformadora, está correta. A minha Bíblia, que é a ARA, a Almeida Revista e Atualizada, está equivocada. Ela optou por uma tradução, digamos que tem menos embasamento. Digamos que ela tentou dourar a pílula, né? Porque ela fala o seguinte: se alguém leva para cativeiro vai. E se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Nossa, dá uma ideia de que haverá lei do talião aqui, né? Quem prender alguém será preso, quem matar será morto. Não é isso que está dizendo. Está dizendo, olha, a besta vai partir para cima desse grupo e se ela decidir prender, prenderá. E se ela decidir matar, matará. E vocês mantenham-se perseverantes e fiéis. E você acha que no original, então, essa é mais fiel, essa transformadora? Olha a pergunta que a Irene fez, né? No original. Não tem original. O que nós temos... Não, peraí, eu vou explicar. O que nós temos é o seguinte... Não, eu entendi o que você quis dizer, mas eu problematizei a tua afirmação. Não tem original. O que nós temos? Manuscritos. Tá? Centenas de manuscritos. Okay. Compilando e analisando os manuscritos, essa tua tradução tem mais peso, porque ela está atestada nos melhores manuscritos e ela faz sentido com o contexto e com a fonte da qual ela depende. Ela depende de Jeremias. É a citação de um versículo de Jeremias. É verdade. Entendeu? Então, os outros manuscritos, provavelmente, algum estagiário falou, não, esse negócio aqui tá meio e tal, não sei o que, e meteu a mão ali. Inclusive, né? pelo restante do 10, não sei como diz a tua, que fala assim, isso significa, dá uma tradução, que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel, ou seja, mesmo na tribulação deve permanecer fiel. Então, a minha Bíblia diz assim, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, ok? Só que eu tinha entendido o seguinte, bom, já que Deus vai fazer justiça contra eles, então vale a pena ficar firme. E a tua versão é muito mais dura. Dá uma, porque ela está querendo, significa, né? Ela está querendo dizer o seguinte: a besta com suas cabeças e com o dragão que a empodera, que a energiza, que a operacionaliza, vai partir para cima dos santos
Versículo 7, e vai vencê-los. O 7. Versículo 7. Pelejasse contra o santo e os vencesse. Vencer, sim. Foi permitido a besta guerrear Isso. contra o povo santo e vencê-lo. Exatamente. Está citando Daniel aí. Está citando Daniel. E recebeu a autoridade para governar sobre o povo, língua e nação. Isso, exatamente. Ela vai decidir livremente. Quem olhar sem entender, porque no versículo 18 vai dizer assim, aqui está a sabedoria. Prestem atenção, Brasil, presta atenção, atentai. Aqui está a sabedoria. Para quem olhar de um certo ponto de vista, vai parecer que a besta tem poder total. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Ela decide vida e morte. Os santos é que sabem, os santos é que sabem que o tempo dela está determinado. Ela vai agir, porém apenas por 42 meses. Apenas por 42 meses. E o Cordeiro venceu. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que ele está falando aqui? Lembra lá, ao que vencer. É um mandato isso. O quê? 42. É uma concessão, mostra que Deus está... É igual um mandato, o tempo de um mandato. É um mandato, é um mandato. Nossa! É um mandato e que será cumprido. Bom, vamos rapidamente para a segunda sessão, porque o tempo urge, né? Só um pouquinho aqui antes de você ir, o Celso colocou assim, o Júlio colocou, os chifres não precisam estar necessariamente na cabeça. Falei, é difícil não imaginar, né? Pois é, aí é que tá, não precisa 10, né? Imaginar. Pode ser que tenha o que nós vamos precisar fazer é entender. Por isso esse capítulo termina com a seguinte advertência, aqui está a sabedoria. Entendam. Né? E o Celso colocou, irmão, tem curso de ativação da unção para derrubar a besta? Aí eu respondi para ele, deve ter por aí, daqueles que ensinam a derrubar o comunismo, porque é a besta que é o comunismo, né? Exato. Ele, para alguns, é o comunismo que é a besta. O povo está fazendo e acontecendo. Agora vamos ver aqui a segunda sessão. Olha só. Vi surgir outra besta fera, e esta surge da terra. Possui 2 chifrinhos. 2 chifrinhos. Você está em versículo 11, comecei a segunda sessão. 2 chifrinhos. Parece cordeiro. Parece cordeiro. Olha o perigo dessa segunda besta. Parece cordeiro, nossa. Parece, olha, ela é chamada de besta fera. Como de cordeiro aqui fala. Olha só. Quem a vê como besta fera é João. É o sábio, é o vidente, é o Apocalipse, é a revelação. Por quê? Porque quando ela surge da terra, ela tem aparência de cordeiro. Mas quando ela fala, ela entrega o ouro. Porque fala como dragão. Na sua fala, preste atenção na boca que profere blasfêmias. Preste atenção no papel que exerce aqui a fala e o discurso. A fala e o discurso. Fala como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta, portanto é energizada pela mesma autoridade que energiza a palavra besta na sua presença. Então aqui fica claro que essa segunda besta fera age em associação com a primeira besta. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então aqui agora fica claro quem é o agente que inverte aquela situação. Porque a reação natural do ser humano, dos povos da terra, diante de um monstro, é fuga e recusa. Mas tem um agente
com aparência de cordeiro, que faz com que os habitantes da terra adorem a primeira besta. Então agora está claro quem foi o agente que inverteu a reação que seria esperada das pessoas em relação a esse monstrengo. Como que ela faz isso? Ela faz isso operando grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer da terra diante dos homens. Esse descer fogo do céu é um sinal de autenticidade profética. O Elias, para provar que era o profeta verdadeiro, fazia descer fogo do céu. Então, quando ela faz descer fogo do céu, ela representa para o povo da terra o sinal absoluto de autenticidade. O versículo 14 começa com um verbo que entrega também as fichas aqui. Para nós que estamos lendo a revelação, para nós que temos a sabedoria, fica muito claro qual é o seu modus operandi. Porque na minha Bíblia, veja na tua aqui, versículo 14, começa assim, seduz. Engana. Engana, perfeito. Lembro os irmãos e as irmãs que lá no capítulo 12, o diabo, o dragão, a antiga serpente, o Satã, é chamado de sedutor. Sedutor. E aqui no versículo 14 fala, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado, olha aí o passivo, lhe foi dado executar diante da besta, portanto, em conluio com a besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada e sobreviveu. Então, este segundo ser, essa segunda besta fera, é o agente que leva a obediência ao nível de adoração. Então, quando fala da imagem, existe aqui um artifício para conjugar a atuação política da primeira besta. Não estou interpretando ainda. A primeira besta exerce autoridade de trono. Ela tem cabeças e chifres e coroas. Então, estou falando claramente de um poder político. Uma coisa que você está fazendo, você não é interpretação ainda. Não, você está explicando o texto. Não estou falando em interpretação. Seduz para que faça uma imagem. Ele dá vida a esta imagem. Percebam isso, versículo 15. Ele comunica fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, presta atenção nisso, uma imagem que é tornada viva, e não apenas tornada viva, fala. Presta atenção de novo na boca que fala. Na primeira sessão fala uma boca que profere blasfêmia, arrogância. Aqui fala de autoridade e fala como dragão. E agora uma imagem que fala. E quando fala, faz morrer. E ela faz morrer quem? Aquele segundo grupo que recusa obediência e adoração à primeira besta. Faz morrer quantos não adoram a imagem da besta. Aqui nós já estamos, meus irmãos e irmãs, no nível da adoração. A adoração é um nível para além da relação política, para além do poder político, da autoridade sobre. Aqui o governo da primeira besta alcançou o nível do fanatismo, o nível da
adoração, ultrapassou o nível da ratio, da racionalidade. Não adianta dizer para eles que se trata de uma besta fera violenta, que tem corpo de leopardo, pés de urso, boca de leão, multiplicado, potencializado por um dragão. Já não está mais no nível da ratio política. Está no nível da adoração. E aqui não há mais que falar. Aqui já alcançou o nível da violência. E de uma violência fatal. Porque não admite desobediência e não admite culto ao Deus verdadeiro, ao Deus da vida. Esta monstruosidade não tem limite. Uma vez que sobe do abismo, uma vez que sobe da terra, uma vez que sobe dos povos, ela entrou numa escalada de violência e de dominação que não tem limite a não ser a veneração, o nível do culto, do patriotismo, do nacionalismo, do nazismo, e aqui já estou interpretando, do acima de tudo, e ela não tem freio a não ser a violência final. Por quê? Porque alcançou o nível suprarracional, o nível, não diria nem da afetividade, mas o nível da adoração. E não há mecanismos, não há meios de deter esta besta. Por quê? Porque ela é energizada por um poder decadente, por um poder dragonente, por um poder Drácula, por um poder dracônico, né? Que para nós que estamos lendo a revelação, nós sabemos de onde vem. Vem de um ser derrotado. Por que eu sei disso? Por causa do capítulo 12. Bom, só para concluir, a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, impõe a sua marca. E esta marca está em local visível e notório, mão e testa, para que ninguém possa se mexer. É o domínio total da vida, para que ninguém possa se mexer, a não ser em consonância com o governo e a adoração desta besta fera. Ou seja, você aceita, ou por isso que isso explica o versículo 10, né? Os meios da vida vão ser... A besta fera vai usar como coação os meios de sobrevivência. Ela vai cortar todos os meios de sobrevivência. E não haverá saída, por isso aquela pergunta retórica do versículo 4, quem é semelhante à besta? O que adianta lutar contra ela? Quem é tão grande quanto ela? Como eu posso me opor a ela, se ela agora domina os meios da vida e não tem modo de sobreviver a não ser aderindo a esta adoração? Por fim, o versículo 18. João aqui chuta o pau da barraca. Ele fala o seguinte: olha, gente, aqui é preciso sabedoria. Aquele que tem entendimento, que calcule, pois o seu número é número de besta, mas é também número de homem. E para entregar logo os pontos, esse número é 666. É número de animal e é número de um homem. E isso está claro. Para quem leu o Apocalipse no primeiro século, está claríssimo. Bom, eu gastei quase a aula inteira para fazer a explanação do texto. A fonte
a fonte principal, vou fazer uma brevíssima análise das fontes, tá? A fonte principal, eu fiz uma pesquisa de fontes apócrifas, todo o período interbíblico, todo o período de apócrifos, todo o período interbíblico, diversas fontes, tanto do período interbíblico que eu acabei de falar, como do primeiro século, como dos primeiros séculos, os livros apócrifos do Novo Testamento, inclusive, de pessoas que escreveram no período semelhante ao de João, ou contemporâneo a João. Vou deixar tudo isso de lado para ir direto ao ponto. Mas quem quiser depois tem... Sim, eu vou disponibilizar. Tá, vou disponibilizar. Tem muito estudo aí, tá, gente. Muito estudo, né? Muito estudo. Mas eu vou entregar o ouro, assim como a besta fera entregou, né? Eu vou entregar o ouro para vocês, que vai lhe dar todo o complemento necessário para ler Apocalipse capítulo 13. E você vai perceber que João escreveu o capítulo 13 entrelaçado, como se fosse um tapete, um tecido, intertextualidade com Daniel 7. Se você ler Daniel 7, você vai pensar, agora entendi. O que diz Daniel 7? E se você não ler Daniel capítulo 7, você não vai entender o capítulo 13. Daniel capítulo 7, o profeta está tendo uma visão e ele vê surgir do mar um animal violento. Depois desse animal, um segundo animal violento. É o leopardo, o urso e o leão que estão aqui. Depois um leopardo. Depois um leão. E são animais monstruosos também, violentos. E depois do leão, um quarto animal tão monstruoso que ele não consegue descrever. Ele apenas fala que é pior do que os outros três. Terrível. Pisa, destrói, consome e devora. E esse animal age até que vem o Filho do Homem. O Filho do Homem mata os animais e dá o reino ao povo do Altíssimo. É isso que está no pano de fundo de Daniel 13. De Apocalipse 13. Então, quando João escreve Apocalipse 13, ele toca a memória profética, literária, teológica dos irmãos que já estão cansados de ler Daniel 7 e estão já fazendo teologia, estão já interpretando. É óbvio que esse quarto animal é o Império Romano. É claro que o chifre é o imperador romano. É claro que ele faz guerra contra os santos. O que eles estão se perguntando é: Cristo não é o Filho do Homem? Então por que essa besta continua matando o povo do Altíssimo? Por que o Cristo não ainda matou o Cordeiro, o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Homem? Ora, Cristo não é o Filho do Homem. Quando nós estudamos aqui a Cristologia, eu falei, o Filho do Homem, se você quiser entender por que Cristo é o Filho do Homem, tem que ler Daniel capítulo 7. Se não ler Daniel capítulo 7, você não entende o livro, o que significa Filho do Homem. O que diz Daniel 7? Que esses animais pintaram os canecos. Pintaram os canecos. Até que veio o tempo do juízo. E no tempo do juízo, apresenta-se o Filho do Homem. É a cena de Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5. O trono do julgamento, o ancião de dias sentado no trono, os livros abertos e chega o Cordeiro. Lá em Daniel, chega o Filho do Homem. O Filho do Homem recebe o governo, mata os animais, extingue os animais e dá o reino aos santos do Altíssimo.
Esse versículo 7 aqui, foi-lhe dado poder para pelejar contra os santos e vencê-los, está textualmente em Daniel 7. E lá está dito, foi-lhe dado para que vencesse os santos até que o animal foi julgado. E depois que foi julgado, sem guerra, a violência da besta, tudo isso acabou. Veio o reino das gentes. Vem o reino do filho varão da mulher. Vem o reino da descendência da mulher. Vem o reino daqueles que não cultuam a violência. E o reino foi dado ao povo do Altíssimo, aos filhos da mulher, aos filhos da humanidade. E este reino não terá fim. Este é o pano de fundo de Apocalipse 13. Quando fala da imagem, qual é o pano de fundo? Daniel capítulo 3, a imagem de Nabucodonosor. Nabucodonosor fala, ó vocês todos os povos, línguas, nações e tribos e etc. Quando vocês ouvirem o toque da minha orquestra, todos vocês têm que me adorar. E os judeus endurecem o pescoço contra ele e falam, não adoraremos. Pagamos impostos, trabalhamos, vendemos, compramos, construímos, edificamos e etc. Mas prestar culto ao poder, não. E por isso são mortos. Mas nem assim se rendem ao imperador. É isso que está no pano de fundo da besta da terra. Bom, feito isso, então agora nós podemos interpretar. E eu vou então fazer aqui uma segunda leitura do texto, agora descendo ao nível da interpretação. Então presta atenção aqui comigo. Isso é muito importante. Quando fala, peraí, só um pouquinho, eu te dou a palavra. Quando fala da besta, não é um animal idiota. Não é uma pessoa idiota. É um animal violento. Quando eu agora começar a interpretação, presta muita atenção nisso. Atentai, Brasil. Presta atenção, vai vendo. Não, eu vou descer dá a impressão que eu estou indo para baixo, né? Vou passar agora para uma outra etapa rápida do texto, que já está bastante óbvia, bastante evidente, da interpretação. Para o Tim LaHaye, para o Hal Lindsey, para toda essa turma dispensacionalista, a besta é o anticristo, é o homem da iniquidade, do qual falou Paulo, o anticristo do qual falou João. Então, João fala do anticristo, Paulo fala do homem da iniquidade, e eles juntam tudo isso num pacote só e pensam na besta como sendo um homem. Então, eu fiz um primeiro esclarecimento dizendo que a besta não é um animal estúpido. O que está em evidência é a violência. Rimou, né? O que está em evidência é a violência. Uma violência que vai produzir, por incrível que pareça, atração e adoração, que é uma coisa absolutamente estranha. O segundo ponto que eu preciso agora esclarecer neste nível de interpretação é o seguinte: a besta, o anticristo, o homem da iniquidade, não é um indivíduo, não é um homem, não é o Henrique Cristo, não é o Trump, não é o Xi Jinping, não é o secretário-geral da ONU, não é um homem. O texto deixa claro, 7 cabeças, 10 chifres, ele deixa muito claro. Então aqui está o ponto. É um sistema
político, religioso e econômico, para dizer o mínimo. É um sistema político porque exerce autoridade. É um sistema religioso porque falou de adoração. E é um sistema econômico porque vai cortar os meios de vida. Então, apaga da tua cabeça o deixados para trás. Apaga da tua cabeça aquele homem que tem chifre e olhos vermelhos. Apaga da tua cabeça. Esse sistema não tem rosto. Mesmo que se fale da imagem da besta. Uma imagem que tem fôlego e fala. Ele não tem rosto. Ele é um sistema. Feito isso, você já tem todas as fichas para entender a aula de hoje. E para curtir e compartilhar. Isso que você ia falar? Porque tem pessoas assistindo e poucos curtiram. E compartilhamento também é bem importante, né? Tá, então, gente, vocês ouviram aqui a minha assessora. Curtam, compartilhem para agora, para depois. Fala, cara, ouve isso. Assim, se não tiver X curtições, não vai ter o próximo vídeo. Ouça, compartilhe. Depois não esqueça de ir no canal, mesmo que você prefira Facebook, né? Vá lá no canal. Dá uma força lá, tem 350 e poucos inscritos, né? E eu não tenho nenhuma ambição de monetizar nada, mas eu tenho interesse que esse material, fruto de muita pesquisa, de muito estudo, chegue ao maior número de pessoas. Não teria sentido. O Júlio está perguntando se a emergência da primeira besta é concomitante com a da segunda ou é uma besta depois da outra. Boa pergunta. Boa pergunta, porque me permite aqui chutar o pau da barraca. É atemporal. A questão temporal aqui, porque veja, algumas pessoas vão dizer, isso aqui é o Império Romano, já acabou. Outros vão dizer, irmão, a besta está para surgir e tal. Chuta o pau da barraca. Esse texto é completamente atemporal. Então, Júlio, não importa. Não importa quando vem, se já veio, se está aí, se virá, se é a primeira, se é a segunda, absolutamente não importa. Não é esse o ponto. Aqui requer sabedoria. É isso que o apocalipto, revelação, significa. Abre o olho, irmão, irmã. Esta besta, ela é adorada porque tem uma mentira por trás. Qual é a mentira? A mentira é que esse sistema veio do céu. É o profeta que está dizendo que esse sistema vem do abismo. Aqui está a revelação. Então, esse sistema opressor, político, econômico, religioso, ele vem do abismo. Qual? Quando? Como? Sempre. Então, quando João escreveu, olha só, ele está falando da besta romana. Claro. Mas ele está se baseando no Daniel, que já fala da besta babilônica, da besta medo-persa, da besta grega. Mas quando Daniel escreve, ele já tem em mente a besta do Egito, a besta da Assíria, a besta dos filisteus, a besta. Então não cabe aqui perguntar quando, onde, como. Abre o olho, irmão. Ela está aí, sempre esteve e sempre procede do mesmo lugar. E agora eu vou interpretar o que significa o abismo e a terra. A Vera Brito falou exatamente isso. Ela colocou, seria o apocalipse cíclico, pois vemos a besta no Império Romano, depois na Inquisição, no Terceiro Reich e agora na nossa sociedade capitalista. Sei lá, é como se houvesse vários apocalipses. Viajei muito na maionese? Não viajou. Não, eu vou fazer aqui um corte apenas para dizer que não é cíclico.
A sabedoria, o abrir, lembra da primeira aula quando eu falei sobre apocalipto? Apocalipto significa tirar a cortina dos olhos, abrir o véu. O que João está dizendo aqui é o seguinte, gente, não tem que calcular nada. Não tem que calcular nada. É o sistema que vem da humanidade. É isso que eu ia dizer agora. O que é o abismo? O abismo são os povos. Por isso ele vem do abismo. E quando eu falo que o abismo são os povos, eu estou me baseando no capítulo 17, que eu vou ler na próxima aula, que está escrito, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente e tal. Onde é que ele fala? Peraí. A mulher que viste. Tá. Olha aqui, capítulo 17, versículo 15. As águas que viste, onde a meretriz está assentada, a meretriz é um personagem novo da próxima aula, que está assentada sobre essa besta que subiu do mar. Então a mulher está assentada sobre a besta que está assentada no mar. No capítulo 17, ele vai dizer o seguinte: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, sempre que os povos se unem, 7 cabeças, 10 chifres, sempre que eles se unem para dominar, ali está a besta. Então, Vera, eu diria, não é cíclico no sentido de que vem e passa. É uma questão de abrir os olhos, é uma questão de perseverança, é uma questão de sabedoria. O Daniel termina dizendo, os ímpios não entenderão, mas os entendidos entenderão. O capítulo 17 vai dizer assim, quer ver? Aqui está o sentido que tem sabedoria. Quem tem sabedoria, entenda. Tudo isso que para nós parece sublime, porque opera aos nossos olhos grandes feitos para nos encantar, é bestial e deveria causar em nós repulsa e rejeição. Então não é cíclico. Ela tem várias caras. Ela tem várias cabeças. Você fere uma, aparece outra. Por quê? Porque o dragão está sempre energizando os povos aquilo que o Walter Wink chama de redenção pela violência. Esta é a grande mentira. E é a grande mentira que se oculta por trás dos prodígios, do feitiço, do mercado que nos paralisa e que nos faz perguntar como lutar contra o mercado. O mercado está nervoso. Olha o mercado se tornou um ídolo. Nós usamos para com o mercado, por exemplo, uma linguagem de sujeito. Nós dizemos o mercado está nervoso, o mercado quer, o mercado não quer, é a Faria Lima, é o Wall Street, é a Bolsa de Nova York, como se tivesse vontade própria. Portanto, o mercado se tornou uma imagem e esta imagem fala e ela opera sinais e maravilhas. Ela nos encanta e os pobres dizem, olha que grande, o Brasil está exportando mais carne. O monstro devora a carne dos seus adoradores, mas eles carregam na cara a marca da besta e morde aqueles que lhe negam culto, que dizem, não, mas eu não sou objeto do mercado. O mercado é que tem que ser objeto para mim. Eu sou sujeito, eu sou humano. Eu não posso me reduzir ao nível bestial. As estruturas de poder devem servir a mim
e a humanidade, e não o contrário. Então, é o Satã que transforma o Estado num ídolo bestial, monstruoso, que se coloca acima de nós, Brasil acima de tudo. E agora não importa quantos morram, para que o Brasil fique acima de tudo. Tá claro? Quantos passem fome, né? Mas a crentaiada está esperando a besta aparecer. Uhum. O anticristo. Um indivíduo aparecer. E eles não tomam a vacina por medo da marca da besta. Então, irmãos, é muito cruel. É muito cruel. E por isso essa nossa aula se torna dramática. Porque João está dizendo, meus irmãos, prestem atenção, é necessário sabedoria. Eles estão fazendo prodígios e maravilhas. Todo império tem um aparato místico que nos faz adorá-lo. Todo império faz exibição de força. Olha as paradas militares, menos essa do Alvorada, né, dos canhões fumacentos, porque a nossa bestinha ainda não tem 7 cabeças, né? Mas você percebe naqueles canhões fumacentos como a besta quer ser adorada. Todo o império quer fazer uma exibição de força. São as ogivas nucleares, é a corrida ao espaço. Ela quer fazer uma exibição de força, porque, embora seja uma força para nos matar, mas leva as pessoas a venerar essas armas de matar. Ora, isso é bestial, João está dizendo. Gente, isso não é do céu. Isso não vem dos deuses, isso não vem do Olimpo. Isso vem do fundo do abismo. Isso é o Apocalipse que nos permite ver. Então percebam aqui, de acordo com esses comentários que vocês fizeram, não é algo da época de Daniel, não é algo da época de João, não é algo da época de Hitler. Esse monstro tem 7 cabeças. Não é para contar, já foi 1, 2, 3, não é para contar. Significa dizer que esta hidra, se você cortar uma cabeça, ele conserta. Uhum. Ele repõe a cabeça. Vamos acreditar aí no 7, no número 7. Sim, claro. Ele não se importa. 7. Então, ele está sempre aí. O está Celso sempre aí. Colocou, ele já tinha colocado esse comentário antes, né? Historicamente, essa besta-fera sempre esteve presente, dominando os meios de sobrevivência da política e economia, enfrentando diversos sistemas bestiais. A violência superou seu ícone iniciador, por exemplo, Nero, Hitler, Mussolini, e passou a ser a besta-fera em si mesma, incontrolável, monstruosa, e o culto à violência segue no meio dos que consentiram com o sistema bestial. Agora eu quero dar aqui um alerta muito sério com respeito a isso. Vocês estão procurando os monstros da história, aonde o monstro se apresentou como monstruoso, porque nós estamos nos colocando no lugar da vítima. Mas presta atenção, irmãos. Para os outros, para o lado vencedor, eles não eram monstruosos. A pergunta que eu lhes faço é a seguinte: quem nos garante que nós estamos tolerando ou prestando culto a certas bestas, porque para nós eles têm aparência de cordeiro, mas para as vítimas eles são monstro? Então, o mesmo mercado que nós veneramos, para as vítimas, ele é monstro. Então, cuidado, vocês estão procurando Nero, Hitler, Mussolini, mas ele tem rostos bonitos, tem rostos elegantes, usa mesóclise, próclise, né? Ele é elegante, ele gosta de cultura, de coisa refinada, ele demonstra a aparência fascinante. Não é à toa, nós aqui estamos nos perguntando por que as pessoas adoram um ser monstruoso.
É porque aos olhos dos seus adoradores não parece monstruoso. Então, muita atenção, porque grandes gênios da história foram a cara da besta naquele momento. Olha a história. Os Napoleões da vida, os gênios militares, os gênios do esporte, gênios que não se importaram com as vítimas. Não se importaram se o sistema faz a festa para uma elite enquanto devora os santos do Altíssimo. Porque nós achamos que nós somos os santos do Altíssimo. Mas os santos do Altíssimo são aqueles que estão privados dos meios da vida. Então, cuidado, porque essa besta tem uma face. Ontem eu coloquei diversas frases no meu Facebook, pego de um homem que eu não consegui descobrir muita biografia dele, chama Ricardo Fowlkes, né? Provavelmente é latino-americano, porém tem uma ascendência europeia por causa do sobrenome Fowlkes, soa como alemão, alguma coisa assim, e foi um teólogo latino-americano que viveu na América Central, provavelmente na Costa Rica, Ricardo Fowlkes. Ele fala, aqui na América Latina, lembra que esse curso é pé no chão latino-americano. Ele fala, aqui na América Latina, a besta é mais perigosa ainda, porque muitas vezes se apresentou revestida de religião cristã. Então, aqui para nós, ela é mais perigosa ainda. Por quê? Porque a gente se deixa seduzir, enganar pela aparência de cordeiro. Olha a América Latina. Olha o golpe aí, né? Aqui está a sabedoria, irmão. Onde estão as bestas na América Latina? Nós temos bestas do mar, que vieram de fora para cá e bestializam as nossas sociedades. Mas nós temos bestas da terra, bestas nativas, que aqui para nós fazem o serviço das bestas que vêm de fora, que vêm do mar, que vêm do abismo. E age em cooperação. E age em cooperação com as bestas que vêm do mar, que vêm de fora. E bestializam a América Latina. E nos reduzem a objetos. E nos marcam na testa e na mão como se fôssemos gado. E não nos permite consumir nossas próprias riquezas. Não nos permite participar do sistema econômico mundial. Não nos permite, a menos que nós prestemos culto, carreguemos na nossa testa a marca desse monstro, ou na nossa mão, no nosso trabalho, para podermos comer os bens que a nossa própria terra produz. É a besta ou não é? Aqui está a sabedoria. É número de besta, gente. É número de homem. Não precisa calcular. É isso triplicado. Essa é a besta. Então, enquanto os crentes do Tim LaHaye, do Hal Lindsey, os crentes fundamentalistas, estão em conluio com a besta da terra, com o monstro da terra, que fala mal e porcamente textos do Cordeiro. Mas eles estão fazendo cálculos. Eles estão achando que a besta vem da China, da Europa, da ONU. Mas estão carregando na testa a marca da besta. O Jefferson a marca do sistema. Disse a história nunca é cíclica.
os sistemas opressores usam armas parecidas, pois estão baseadas nos mesmos pilares. Mas eu tenho certeza que a Vera e até o Fernando que comentou aqui que é cíclico, eles querem dizer que acontece novamente. Sim, veja. No sentido de que o modus operandi é o mesmo. Sim, é cíclico, por quê? Porque como é do mar, e esse mar são os povos, né? Então aqui agora tira o mar da cabeça. E tira a besta fera da cabeça. Pensa nos povos, os povos, as gentes, né? Ora, a história não é uma linha reta, né? Então, nós temos períodos em que esse sistema se torna mais, digamos, forte, e temos como um mar, como os povos agitados, momentos em que ele reflui. Nesse sentido, é cíclico. Quando eu contestei a palavra cíclico, não é para negar que a história tem esses movimentos. É para abrir os nossos olhos e mostrar que a besta, o dragão não depende das ondas do mar. O dragão não depende dos movimentos históricos. A palavra energúmeno, que as pessoas falam, o cara é um energúmeno, vá procurar no dicionário, antes do almoço ainda, o que procura a palavra energúmeno. A palavra energúmeno é exatamente o que esse capítulo está dizendo, é energizado, em energia de, por isso ela é uma palavra ligada a demônios, né? Não exatamente a demônios, mas a espíritos, né? Significa um sistema que é energizado por um espírito, ok? Então, a palavra cíclica, ela cabe aqui, eu não vou contestá-la não, né? Apenas faço essa ressalva para vocês entenderem o seguinte, o dragão não depende dos movimentos da história. E também o cíclico é cíclico num sentido figurado, porque não há nenhuma métrica. Assim como as ondas do mar não são métricas, né? A história não segue uma métrica. Então pode ser que uma cabeça da besta reflua num certo lugar e apareça em outro, né? Pode ser que, por exemplo, a Europa esteja enfraquecida, mas a besta americana está fazendo suas vítimas. Isso. Se a besta americana reflui, ela aparece em outro lugar. E como alguém aí perguntou, né? A uma é primeira, outra é segunda? Não! As bestas da terra estão atuando. Né? Então, o fato, se você parar de pensar na besta como animal e como um homem, e pensar na besta como sistema, ela é sistêmica, no sentido de que ela abarca todos os sistemas da sociedade, incluindo o sistema religioso que se coloca a serviço desse sistema. Sim. Então, toda religião, toda religião, como sistema que se alia a qualquer outro sistema de dominação, passa a ser bestial. Dê o nome que se der, igreja, quaisquer, todas elas, quando se aliam à besta, legitimam a besta política, econômica, etc., passou a fazer parte da besta satânica. Dê o nome que tiver. Essa é uma advertência para nós cristãos. As igrejas, como maquinário, como sistema religioso, elas compõem um poder. Esse poder é ambicionado pelo dragão. E o dragão as engana e seduz. E elas se aliam às bestas da terra. Ao fazerem isso, elas se tornam instrumentos de Satã para matar. Sinto muito. O Júlio Braga disse, Irene, desculpe me voltar ao assunto, minha pergunta precisa ser reformulada. Sim. Entendo a questão da atemporalidade, mas a minha pergunta é se as duas bestas surgem juntas. A primeira besta é ferida e curada, como o versículo mostra, sim, né?
Sim. Versículo 3. Depois descreve o surgimento da segunda, do 11, e dá fôlego à primeira besta. Isso tem que ter um significado. Sim. Versículo 14. As duas bestas atuam conjuntamente desde o início. Dá fôlego à imagem da besta, né? Essa segunda besta, ela é o agente que transforma a política em uma religião, em um nacionalismo, em um patriotismo. Certo. Em uma religião civil. Veja que aqui, eu entendi, Júlio, né, a sua pergunta, mas eu sugiro não se prender a esse detalhe. Porque nós estamos no campo do simbólico e de uma retratação. Aqui no mundo real, no pé no chão, essas bestas são simultâneas e atuam em conjunto. Por isso eu insisto na palavra sistema. Não é uma besta política e uma besta religiosa. Elas não existem como indivíduo. No mundo real, no mundo da história, dos povos, são sistemas que se aliam, né? E neste mundo de João, nem se pode falar em separação. Eu estou falando aqui de política, religião e economia, mas isso é do mundo moderno. No mundo antigo, isso é tudo a mesma coisa. Tanto que para comprar e vender, o cristão aqui tinha que participar de cultos ao imperador. E o imperador é ao mesmo tempo um deus e um governante. Entende? Então, nós estamos falando de um texto numa época em que essas esferas estão em conluio, né? No capítulo 17, não fala da segunda besta. Olha como é fluida a imagem. Vai falar de uma meretriz que está montada na primeira besta e que vem do mar. Tanto vem do mar que estão na água. Então você poderia perguntar, quem faz o papel de segunda besta no capítulo 17? Não fala. A imagem lá já mudou. E lá fala de uma mulher que está embriagada de sangue e que monta a primeira besta. Então já mudou completamente. Então por isso que eu estou dizendo, não se prenda às figuras. Esse método de interpretação, Júlio, seria cabível na alegoria. Aqui nós não estamos na alegoria, estamos na simbólica apocalíptica. Então não procure correspondência item por item. Não procure o que é 7, o que é 10, o que é terra, o que é mar, o que é o número, o que é a marca. Não procure isso. Desça, ou melhor, né? Vamos para o nível da interpretação histórica. Pé no chão. Aqui no pé no chão não tem besta, não tem monstro. Tem sistemas, ou tem estruturas, eventos. Qual é a besta de agora, né? Exato. Qual é a besta presente? Exato. Aí está a sabedoria. Como ela se manifesta hoje? Hoje, por exemplo, a besta da economia é superior à besta da política. É superior. Vai dar tempo de você falar do 666? Não, né? Não. Não, deixa para a próxima. Tá. Não, eu vou colocar estudo sobre isso, mas eu queria aqui seguir o João para dizer o seguinte. As pessoas ficam encucadas com o número. E João aqui, dentro do contexto da apocalíptica toda que ele está estudando, existem diversas fórmulas complicadíssimas para estudar esse texto, esse número. João aqui faz um tipo de troça. Ele faz um tipo de troça com o número. Porque ele propõe uma fórmula e dá o resultado. E ele fala, é 666, gente. 666 é uma gematria que se aplica à palavra terion, que é besta. Então, a palavra terion em grego, transliterada, letra por número, porque o grego não tem número, os números vieram dos árabes, os números que nós conhecemos
são arábicos e indianos arábicos, né? Algumas pessoas dizem que os árabes trouxeram dos indianos, mas tudo bem. Você conhece os números romanos, por exemplo, que são letras. Então, os gregos e todos os povos ali, inclusive os hebreus, usavam letras por números. A palavra terion, transliterada para o hebraico e aplicada à regra da gematria, que é colocar número por letra, soma 666. E pegando o nome do Nero, Caesar Neron, Nero César, transliterado para o hebraico e aplicado à regra da gematria, é 666. Então, não há nada para calcular aqui. Ao invés de ficar quebrando cabeça e pensando, meu Deus, vamos aplicar essa letra, tira essa letra, bota esse número e tal. Ai, caramba, que fórmula que é essa e tal? João está dizendo, gente, tem nada para calcular aqui, meu. Não é essa a questão. A besta está na cara, é número do Terion. E é número de homem. Qual homem? Nero. Por que Nero? Porque Nero foi o primeiro imperador a pessoalmente deslanchar a mais violenta perseguição contra os crentes, porque exigiu a adoração pessoal. E o Nero tem esta cara monstruosa e tem também uma cara divina, porque ele era monstro para os cristãos. Mas para os povos da Ásia, ele era divino. Tão divino que os povos da Ásia tinham uma lenda. Nero não morreu. Nero vai voltar. Então ele tem uma aplicação imediata. A besta foi ferida, mas será curada. E vai voltar com força ainda maior. Este seria, digamos, o significado histórico imediato local. Para mim e para você, não há que se pensar em 666. Não há que se pensar em código, barra, eneagrama, etc, etc. Nada disso. Não importa. Porque justamente as pessoas que estão fazendo chip, DNA, código de barra, cartão magnético, são os primeiros a adorar a besta que requer sabedoria para entender. Esta é minha raiva do 666, ok? Então esqueçam 666, esqueçam marca, esqueçam isso. O que requer aqui é sabedoria para ver bestialidade aonde os outros estão vendo prodígios, maravilhas, encanto dos olhos. Esta é a grande charada do livro. Quem vê esse sistema como besta é o profeta. Os outros estão vendo. Eu vou postar ali, eu estou terminando, tá? O texto é muito intrigante, mas eu vou postar aqui no chat um texto que descreve o encontro de Nero com um rei inimigo. É coisa de um ser divino. Tá, deixa, o nosso tempo está esgotando, aliás, já está esgotado, a gente está no extra. Eu tenho perguntas. Perguntas. Vamos ter que conversar no chat. E a próxima aula continua. E a próxima aula continua. Falar, porque eu acho importante. Porque mas eu estava respondendo a questão da 666, tá? Sim, mas eu achei que você não ia falar sobre isso, né? Não, falei isso. Não ia, aí você resolveu falar. Só esse ponto. Ficaram alguns comentários aqui. E eu entendo aqui o Júlio, e eu também tenho questões porque falam em tempos específicos aqui também, 42 meses. Mas não precisa falar sobre isso agora. Que mostra talvez um evento específico. Então, não sei, podemos falar sobre isso na outra aula. Esse tempo, 42 meses, já apareceu no Apocalipse como 1260 dias, e ele aparece como 3 anos e meio, e em algum momento, talvez no próximo capítulo do curso, nós vamos ter que buscar esse tempo e sincronizá-los. Ainda não é o tempo de fazer isso, mas ele já apareceu em aulas passadas. Só que o grande lance aqui que eu preciso dizer é o seguinte:
Não é um tempo que nós possamos cronometrar. Ponto. Então ele fala de 42 meses, fala de 1.260 dias, fala de 3 tempos e meio, o Daniel fala de 1.290 dias, fala de 1.335 dias, e no fim das contas, o que importa para mim e para você aqui no chão é o seguinte: não sabemos que tempo é e nem quando termina. Esse é o ponto. Está no calendário de Deus, é aquilo que Jesus falou, o Pai sabe. Eu e você não sabemos, e não saberemos. Então, embora ele fale 42 meses, ele é um número escatológico que apenas significa Deus colocou termo a esse deita e rola da besta. Só isso que significa. Mas para mim e para você, significa nada. Mesmo porque nossa vida é efêmera. E a besta recebeu a autoridade para danar a vida de quem ela quiser. Confronte a besta e você vai ver o que ela faz com a tua vida. Ok, últimos comentários. O Fernando Reis disse: Hitler dominou toda a Alemanha, melhor procurar banir a besta do abismo. Exato. Dizer que o Celso disse: a besta que veio do mar da Europa, Cortés, por exemplo, se encontrou com a besta da terra de alguns povos da América. Perfeito. Não vamos romantizar aspectos bestiais de vários povos da Exatamente. América, no que diz respeito a sacrificar seres humanos, a matar com violência. Sim. Grosseiramente guardadas as devidas proporções, o choque de bestas do mar e da terra, Europa e América, violentou os seres humanos mais vulneráveis. Sim, o Jefferson Machado disse: em cada momento os eventos são diferentes. Mas como temos poderosos ou pessoas que querem tornar-se poderosos em toda a história, parece que são cíclicos. Porém, são surgimentos de novas ondas, de novos dominantes, querendo sobrepor seus sistemas sobre toda a sociedade. Exato. E o Sérgio Buco resumiu dizendo, ou seja, as bestas feras estão constantemente se contemporizando em cada contexto histórico. Exatamente. Então, assim, por isso que a gente não deve se prender aos detalhes e deve ver a sabedoria que esse texto nos dá. Esse texto nos dá um instrumento para criticar, julgar, reprovar os sistemas quando eles assumem esta feição bestial. Todo sistema da sociedade tende à adoração, tende ao culto. Mesmo que ele não se chame religião. Pode parecer que o mercado, né, o Walter Benjamin, o Jun Mossung, né, o Alan Coelho, o Rinke Lammert, todos eles trabalham essa ideia do capitalismo como religião, né? Então, não fique procurando nas religiões. Ah, meu Deus, será que é o budismo? Será que é o islamismo? Não, é a feição religiosa. O Brasil, acima de todos, por exemplo, tem feições religiosas. Então, não fique procurando, igreja tal. Não é disso que se trata. Por isso, requer sabedoria. Vocês me dão 1 minuto e eu vou colocar aqui uma peça terrível que eu vou deixar para a próxima aula. Vou deixar pendurado para a próxima aula. Minhas perguntas vão ficar para a próxima. Em diversas partes do texto eu destaquei para vocês o passivo. Foi-lhe dado, ok? Os estudiosos, de um modo geral, inclusive vários que eu consultei, enxergam aqui, para mim, eles caem aqui numa cilada. Por quê? Há algum tempo atrás alguém me perguntou esse negócio, né, e eu falei, trata-se do passivo divino. Passivo divino. Por exemplo, foi dado a Cristo. Não diz quem deu, mas o divino está subentendido. Por causa desse artifício do passivo divino, alguns estudiosos acham que esses passivos aqui do texto também são divinos. E aqui vai a minha contribuição e o meu pitaco e a minha crítica, que é chocante. Esse passivo divino
Esse passivo não é divino, é diabólico. Pior do que isso, ele é humano, quando o humano se bestializa. Então, todas as vezes em que o humano, eu e você, decaímos da nossa dignidade humana, nos tornamos objetos e constituímos as estruturas como sujeitos, damos a elas um poder, ou seja, nós recuamos da nossa dignidade humana e elevamos qualquer estrutura, dando a ela uma subjetivação que elas não têm, damos a ela fôlego, damos a ela o poder da fala, nós criamos o espaço para o diabólico. Por isso a besta emerge dos povos. Os povos, quando decaem da sua dignidade humana, a dignidade que Deus lhes dá, e erguem estruturas, subjetivam essas estruturas acima deles, lhes dão fôlego e lhes dão culto. Nós, sociedade humana, criamos a besta, e a besta se emancipa de nós, energizada pelo diabólico, e passa então a nos dominar. Então esse passivum é humano decaído, humanum diabólico, passa a ser energizado, energúmeno do Satã. Isso é o Apocalipse que nos habilita ver. Então, durmam com um barulho desses. Quem cria o monstro, quem cria o Leviatã, não foi o dragão. O dragão estava quietinho na areia da praia. É do mar dos povos que surge a besta, a qual ele confere poder e autoridade. Então, o verdadeiro autor da besta somos nós. Nós, a sociedade decaída. Tchau. Esgotamos todos os tempos possíveis. Tchau, tchau, tchau. Durmam com barulho desses. Nos vemos na próxima sessão de Bestologia, Apocalipse 17. Tchau. Tchau, tchau.